O último. A última versão. 2025, 26. Tá bom? Deve estar aí variando. 26, não pode? É isso mesmo. Deve estar variando aí de entre 100 a 300 reais, depende de onde você vai encontrar, tá bom? Professor, eu achei num seco aí o 2022, 21, 24, 23. Pode comprar esse? A aula sim. A aula sim, não tem problema. Putz, achei por metade do preço, por 50 reais. Para a aula não tem problema. Por quê? O objetivo na aula é a gente entender a manusear o livro. Tá? Ok? E na vida prática? Na vida prática, aí é um outro contexto. Tá? Depois a gente volta falando. Então nós estamos aqui no processo de enfermagem, né? Nós já falamos bastante sobre esse contexto. Então a partir da próxima aula, por gentileza, não esqueçam dos livros, do livro, tá? Sistematizar é isso. É fazer algo virar um sistema. Só que hoje o nome é processo e não sistematização. Tudo bem? Isso é um exemplo de sistematização. Todo mundo faz a mesma coisa. Por que a gente trouxe isso? Né? Porque a gente vai até trazer, ó. Eu não trouxe isso. Em 1986, Lei do Exercício Profissional, Consulta de Enfermagem e Prescrição da Assistência de Enfermagem. Isso está lá na nossa Lei 7.498 de 96. 1999, a implementação da SAP, que é a sistematização da assistência de enfermagem. Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Esse breve histórico. Porque antes de 1986, como é que se conjunturava a enfermagem? Cada um faz do jeito que acha que tem que fazer. Por que você acha que faz do jeito que você acha que tem que fazer? Porque não tinha uma regra, não tinha uma norma, não tinha um direcionamento jurídico. E se não tinha um direcionamento jurídico, cada um faz do seu jeito. E o que é a sistematização? Isso aqui é de 2009. Né? Dispõe sobre a sistematização e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos e privados em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. Óbvio, isso é um ato privativo do enfermeiro. Ato privativo do enfermeiro. O auxiliar técnico faz? Sai? Não. Que momento que o auxiliar técnico tem contato com a SAI? Somente no momento da leitura da prescrição de enfermagem, da implementação. E aí ele checa a prescrição. Só. Fora isso, ele não tem mais nenhum contato com a SAI, porque é um ato privativo nosso. Ok? 2024, artigo 1º também. O processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todo o contexto em que ocorre o cuidado de enfermagem, em qualquer lugar. Professor, por que eu tenho que aprender esse processo? Porque é uma resolução. Resolução tem força de lei? Não. Mas a resolução disciplina, nesse caso, a nossa conduta profissional. Eu posso exercer a ação, não precisa copiar não, isso eu mando para vocês. Tá? Isso aqui está na resolução que eu já pedi para vocês baixar, não precisa copiar. Já falando do trabalho, professor, eu não entendi o trabalho, o que é para fazer o trabalho? É para copiar a resolução mesmo, na parte lá do artigo 4 dos parágrafos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e no máximo você complementa com o que nós estamos discutindo na noite hoje. Estamos discutindo em sala de aula só. Eu não quero que vocês façam trabalhos gigantescos. Para mim pouco importa o tamanho do trabalho. Pouco importa, o que me interessa é o que fica na cabeça de vocês. É isso que me interessa. Professor, eu só vou copiar os parágrafos da resolução. Tudo bem? Tá tudo ótimo. Por quê? Porque é o que eu vou cobrar na prova. Por que
que você vai cobrar isso na prova? Porque é o que vão te cobrar em todas as provas. Ok? Aqui o que nos interessa é isso. Vocês, qual que é o objetivo da nossa faculdade? É preparar você para o mercado de trabalho. Esse é o objetivo principal. Então, mas professor, eu quero fazer um trabalho extenso. Ok. Também não vou te proibir. Bom? Então, quando a gente pensa no processo, tá lá. É exatamente o que vocês vão ter que escrever lá no seu artigo 4º. Nós já vimos a avaliação. Fizemos críticas ao nome avaliação. Vocês fizeram um relatório de admissão, que é o histórico. Nós vimos que eu não faço apenas a avaliação no relatório. No meu relatório, que lá no hospital vamos chamar de histórico, vocês viram que nós temos descrições das questões clínicas feitas pelo médico, das questões clínicas feitas por nós, dos procedimentos, das questões clínicas, seja a avaliação e procedimento, e das questões administrativas. Por exemplo, o paciente foi posicionado no leito, foi feito o rol de competências, foi identificado, foi monitorizado. Então tem todo também um relatório administrativo, tudo nessa parte. Professor, eu não vou mais fazer essa parte na disciplina? Claro que vai. Nós só estamos começando agora a parte 2. Por quê? Porque quanto mais cedo a gente começar, mais vezes nós vamos treinar. Quanto mais vezes nós treinarmos, melhor a gente fica. Qual que é a regra para ficar bom? Treina. E quando você achar que está bom, é a hora que você vai ter que treinar tudo de novo. É treinamento. Tá? Então nós vamos ver isso aqui. E nós já vimos isso aqui. Os livros e a própria resolução colocam isso aqui num sistema fechado. Nós já vimos a minha opinião. A minha opinião é isso aqui. A avaliação para mim, para fora. Mas professor, a minha opinião em nada é a mesma coisa. Ok? Numa prova de concurso, você vai seguir o quê? A resolução. Numa prova para eu entrar no hospital, você vai seguir o quê? A resolução. Professor, eu estou começando a praticar e eu estou começando a corroborar com a sua opinião. Ok. Beleza. Professor, eu comecei a trabalhar e eu não concordo nada com a sua opinião. Ok? Beleza. Não tem problema nenhum. Desde que você entenda o que é cada uma dessas partes. Ok? Recapitulou só por que você acha que não? Porque depois que eu faço o diagnóstico, eu fico preso aqui. Eu não volto para o histórico. E a avaliação eu também faço na evolução. Eu não volto para o histórico. Eu admiti você. Você entrou no hospital, fiz o diagnóstico, pensei no que ia fazer, fiz. Eu vejo se o que eu fiz deu certo ou não. Depois eu formo novos diagnósticos. Eu fico preso aqui. Foi a aula da primeira aula. Ok? Tudo bem? Então, por isso que o nome do processo é sistematização. Para parar com o eu acho. E nós vimos a lei aqui, ó. 1986. Nós estamos em 25. Vamos acrescentar mais um ano. 86 daria quantos anos? 40. Uma pessoa de 40 anos é velha? Não. Uma lei de 40 anos é velha? Uma regra para uma profissão com 40 anos é velha? Não. Diz
faculdade virou regra. E na faculdade o negócio estava tão novo que na faculdade as professoras nem sabiam dessa resolução. Porque na época não tinha internet. Era muito mais difícil o acesso à informação. Você tinha que ler diário oficial. Era outro mundo. Estava começando a internet na década de 90. Mano, parecia um ET na linha telefônica. Coloca aí depois o som da internet de escada. Malandro, você fala, meu, tem o capiroto está no telefone. Era coisa de maluco. Sabe, tudo muito novo. Tudo muito novo. Por que eu estou falando isso? Porque hoje o diagnóstico, vocês vão ver um monte de coisas difíceis de serem aplicadas. Um monte de diagnósticos que vocês vão ver que você fala, meu, não concordo. Um monte de diagnósticos que faltam. E aí você só vai jogar pedra? Tem aluno que vai para o campo de estágio, eu não sei de onde vem, mas isso é uma prática da enfermagem. Eu quero ver quais são os erros do hospital. Falou, pequenanda, você nunca trabalhou? Quem é você? Trabalhar o erro do outro? Não você pretende. Ao invés de você entrar no hospital com a cabeça de o que eu posso aprender nesse hospital, vem você, magnânimo do saber, querer apontar o erro do seu colega, que já está trabalhando ali um tempão. Dá licença, acha o seu lugar. Primeiro acha a fila do pão, e depois que você achar a fila do pão, vai lá no último lugar, que é o seu lugar. Antes disso, não fala nada. Então, tem muito. Aqui eu vou mostrar alguns erros. Repito, professor, quem é você na fila do pão? Ninguém. Só mais um. Mas eu consigo observar algumas coisas que eu falo. Por que eu estou falando? Só um instantinho. Por que eu estou falando isso? Porque vocês verão aulas na internet de gente descendo a marreta. E às vezes você olha para a cara da pessoa, tem menos de 30 anos, você fala, filho, só um dia ainda deve estar chegando Natal. Calma. Menos porrada e mais contribuições. Menos críticas e mais contribuições. O que eu posso acrescentar? Tá? Eu posso acrescentar isso. Ótimo, agora vem a segunda pergunta. Como você pode acrescentar? É a sua profissão. Não sei se foi nesta sala que a gente estava falando sobre medicina, direito, não sei se foi para a turma de vocês, mas eles não se batem. Por quê? Porque eles não são burros. Eu vou jogar pedra na minha própria cabeça? Eu até posso. Fecha a porta, só tem médico na sala? Beleza, então vamos agora quebrar o pau. Fecha a porta, só tem advogado na sala? Beleza, agora a gente quebra o pau. E quando a gente abrir a porta? Quando a gente abrir a porta, um defende o outro. Por quê? Porque ninguém vai bater na gente. E é isso que falta para toda a enfermagem. Óbvio, vocês são só uma parte do exército dos enfermeiros, mas vocês vão ver muita gente descendo a marreta. Tá? Então, por isso que eu gosto de trazer o histórico da prescrição do diagnóstico. Diga aí, Luana. Você estava dizendo que antes era uma bagunça. Não é que era uma bagunça, não tinha Não tinha regra. regras, então. Uma bagunça, não tinha regras. A partir do momento que se sai, isso não fez com que o enfermeiro fosse visto de uma forma mais profissional? Então, não ficou melhor. Esse é o objetivo. Sim, esse é o objetivo. Você sai daquela coisa de ser qualquer um e hoje você tem um respeito pela profissão que você tem, né? Esse é o objetivo. Na época nem tinha enfermeiro. Você viveu o século passado. Não tinha faculdade. Não é igual hoje, que hoje está diminuindo de novo, né? Até porque o boom das universidades já passou. E aí vai diminuir e vão
vão sobrar só as sérias e as sólidas. Muitas ainda vão fechar. Mas não tinha uma quantidade grande de enfermeiros. Nós falamos lá no planejamento. Qual que é o lado ruim do planejamento quando você é enfermeiro? Você olha para o lado, você vê quem? E eu não estou dizendo que o técnico não tenha qualificação para me ajudar a pensar, não é isso. Mas ele nem sabe o que é a sábio. Não sabe. Ele não sabe nem o que é uma anotação. Quem já trabalha na área vê que os técnicos fazem mini evolução. Paciente curado, hidratado, normalcático. Mas por que você está escrevendo isso? Ah, é porque como o paciente está, mas essa não é a sua função. Você tem que só anotar, você não tem que evoluir. Mas sim, é isso mesmo. E da onde vem essa área? Voltamos à primeira aula. É uma cópia do modelo médico. Nesse mundo nada se cria. Tudo se transforma. Né? Nesse século passado, inventou-se a frase tudo se copia. Mas a frase correta é tudo se transforma. Ok? Tudo se transforma. Você pegou um conhecimento médico que é aplicado há mais de 2.500 anos e trouxe ele para a prática clínica da enfermagem. Eu estou mostrando para vocês, eu sempre mostro para vocês, que eu não sou apenas clínico, eu sou obrigado a gerenciar. Eu sou obrigado a registrar o meu trabalho, que é uma ação gerencial, o registro das ações. Então, da avaliação, que nós aprendemos nas 2 aulas passadas, olhando aqueles vídeos, eu só mostrei para vocês como é que faz os textos. E como é que vocês vão ficar bom fazendo os textos? Avaliando e escrevendo. Quando vocês pegarem um plantão, eu lembro que teve uma época que eu estava um tempão longe do hospital. Eu peguei uma enfermaria com 12 pacientes. Cara, eu demorei uma semana para pegar a mão de novo. Eu tomei porrada, porque eu estava muito tempo longe. 12 pacientes de enfermaria. Aqui tocava 16 de UTI. E aí você se perde, escreve demais, porque aí você chega lá ainda com cabeça de professor. É outra realidade, é outro mundo, é outro universo. Tá? Então nós vamos aprender aqui o diagnóstico. Então é isso, ó. A fase 1, só uma breve revisãozinha, que é a avaliação, ela vai ser chamada de histórico de enfermagem, é a coleta inicial, por meio de entrevista e exames. Vocês viram no vídeo. A maior parte das informações é aqui. Eu sempre falei isso para vocês. Ok? Nós vamos fazer a análise e a síntese das informações. Quando a gente pensa em síntese, né, ele vai nada mais é do que reunir os elementos, sejam esses elementos concretos, por exemplo, sinais vitais, sejam esses elementos abstratos, por exemplo, sintomas. É o que o paciente sente, estou com dor de cabeça, estou com náusea, estou com ânsia, não tem como se medir isso, estou com insônia, tá? E aí você vai juntar, sintetizar, fundir, no modo coerente. Ok? Então, quando você pensa no diagnóstico, né, a gente vai trabalhar muito, e eu não vou aprofundar isso com vocês. Da onde veio isso? Veio de Wanda. O nosso processo veio de Wanda de Aguiar Horta. Ela trabalhou muito com as necessidades humanas básicas. Eu gosto muito dessas necessidades humanas básicas. Da onde veio isso aqui? O nome disso daqui é a pirâmide de Maslow. Da onde surgiu a pirâmide de Maslow? A pirâmide de Maslow surgiu na época do Henry Ford. Ford? É, Ford. Ford do carro? É, o Ford do carro. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O Henry Ford olhou para isso aqui e falou: vocês produzem 10 carros por dia. Como é que eu faço para vocês produzirem com a mesma quantidade de pessoas o
E aí, esse senhor, ele desenvolveu essa pirâmide das necessidades humanas básicas. E ele percebeu que a regra do ser humano, quando você fala regra, nós estamos falando a maioria das pessoas. Ok? Ia ser diferente. Azar ou sorte sua. Ok? Porque às vezes você ser exceção é muito ruim. Tá? Às vezes você ser exceção até pode te trazer alguns benefícios. Então a regra, a maioria das pessoas segue isso aqui. Na década de 70, quando começaram aí a se desenvolver as técnicas de preservação da vida nas unidades de terapia intensiva, né? Pena que vocês têm aula de bioética de forma online. É um desperdício e é uma ignorância do saber científico da saúde. Vocês não terem discussões éticas de bioética. E aí você pega na década de 70, quando começou a inventar os aparelhos de ventilação mecânica, que muitos deles matavam os pacientes. O primeiro, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, o aparelhinho chamava Bird, ou Bird, pássaro. Eu não sei, nunca soube entender por que deu esse nome ao aparelho. Mas, já vi vários pulmões estourar. E ele também fazia um barulho. Eu sei lá, o paciente vai ser outro. E aí percebeu que as pessoas começaram a viver mais. E percebeu que as pessoas ficavam muito tempo no hospital. E quando as pessoas ficam muito tempo no hospital, a gente começa a conviver mais com o ser humano. E conviver muito com o ser humano, às vezes não é muito agradável. Quantos divórcios não aconteceram na Covid? Quantos pais, não brigaram com os filhos e falaram assim: nossa senhora, você é meu filho, eu te amo, mas eu não conhecia você. Meu Deus do céu, que ser humano é, tu és, e vice-versa. Porque as pessoas não saíam de manhã, trabalhavam o dia inteiro, voltavam de noite, e no final de semana cada um ia fazer a sua atividade recreativa e passava muito pouco tempo junto. No hospital, aí começou as pessoas a ficar muito tempo no hospital e elas começaram a demorar a morrer. Foi evoluindo também os antibióticos, as técnicas de saúde. E aí a gente começou, nós na enfermagem, começamos a ter problemas com as pessoas. Porque a gente sabia lidar com doentes, não com pessoas. Você lidar com uma pessoa que está com o pé na cova, na UTI, é fácil. Ela está com o pé na cova, ela está lá sedada, qualquer coisinha que você fizer, ela morre, aí você substitui ela. Mas você viver com uma pessoa muito tempo já é mais difícil. É a diferença da brincadeira que eu sempre faço com vocês, do namoro para o casamento. Namorar é uma coisa, casar é outra coisa totalmente diferente. Você vai conhecer outra pessoa. Por quê? Porque aí, filho, você vai dormir com ela, você vai acordar com ela, você vai viver com ela. E aí no hospital começaram a perceber que você fala: putz, não adianta eu dar comida, água, banho, levar o paciente para o banheiro, não adianta. Não é só isso que agrada a pessoa. E eu não sou enfermeiro só para isso. Porque a parte fisiológica é aquela parte bem básica dos cuidados que eu sempre destrincho para vocês. Eu sou um profissional da vida. Só que a gente não é um pet. Hoje é pet. Para mim ainda é cachorro. Eu olho para o meu cachorro, vem com o papai? Não, vem. Preto fedido. Te amo, mas você é meu cachorro. Respeito quem ama os seus pets no sentido paterno e materno. Mas a gente não
seus pets têm uma personalidade humana. Nem os pets mais aceitam só isso. Se você não leva ele para passear, ele briga, ele mija na sala. Você leva a mão, você é trouxa. Né? Você fala, mano, qual é o otário? Que se dane que você está cansado. Eu quero passear, eu preciso passear. Né? Não tem o pets com Z lá? Pô, os humanos vão trabalhar e os bichinhos tocam terror. E aí começaram a perceber que os pacientes que ficam muito tempo internados, pô, na ortopedia eu vivi muito isso. Porque na ortopedia não tem o que fazer. A pessoa tem múltiplas fraturas. Está lá preso lá na cama. Está com tração ortopédica. Putz, cara, a pessoa vai ficar, semanas, às vezes meses em cima da sua cama. Lá na enfermaria. Aí beleza, eu dou comida, água, banho, né? Ela faz xixi, cocô, dorme. Já contei a história para vocês da menininha que saiu de um quarto e foi namorar com o cara do outro quarto. A minha pergunta foi: como é que você sabia que tinha um macho no quarto do lado? Malandro, que nariz, né? Não, imagina. E foi pulando, né? O pessoal pegou ela no quarto do lado e quiseram dar bronca nela. Eu falei, gente, ela tem 22 anos. Se você é uma velha que já está sossegadona na sua parte sexual, ela não. Ah, mas ela está no hospital. Ok, só que ela entrou no hospital, ela virou freira. E você acha que freira também não tem vontades e desejos sexuais? Elas ficam rezando o terço tanto tempo. Por quê? É só porque quer encontrar Deus? Não. Às vezes é porque quer eliminar os seus desejos carnais, horas bolas. Aí às vezes a profissional de enfermagem vai dar banho no paciente, o paciente tem uma ereção, você fala assim, caralho! Você fala, não, filho, foi sem querer. Fala, faz semanas que eu, né? Qual é, né? Nem filmezinho pode passar aí, eu não posso nem nada, porque se eu estiver brincando eu comigo mesmo e abrir a porta, ainda corre o risco de eu tomar uma lavada. O que é isso? E olha que eu estou falando de sexo, ainda é fisiologia. Mas o sexo, ele não é só fisiologia. Tem gente que ok, né? Vai pra balada e sai passando no rodo geral. Mas tem gente que aqui, ó, só tem relações sexuais com relacionamentos mais profundos. Porque se eu pego um paciente, vamos pegar um exemplo, tem um câncer, nós mostramos as imagens. Imagina, alguém vira para você e fala assim, então, parabéns, você tem câncer. Pronto. Para algumas pessoas é simples. Tem gente que não fala essa palavra. Ai, nossa, não fala. Vamos dizer isso. E tem gente que já acha que a vida acabou. Vou pegar o meu exemplo. Segurança da família. A maior parte da renda lá da minha casa, quem traz sou eu. Eu até ando um pouco de moto. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa comigo, eu vou entrar no hospital, vou ter hipertensão. Por quê? Porque eu estou preocupado com outra coisa, filho. Tem que trabalhar. Tem 6 bocas para sustentar na casa fora os cachorros. Caramba, 6? Graças a Deus. Então percebe? Tem coisas que, óbvio, que eu como enfermeiro não tenho como resolver. Não há nada que eu possa fazer. Mas eu não posso ignorar isso. Então, voltando lá para Ford, isso aqui justifica a sua questão do porquê que as empresas dão café da manhã, porquê que tem um refeitório para os funcionários, um vestiário. Você satisfazer as necessidades fisiológicas das pessoas. E no hospital a gente viu que tem tudo a ver com o nosso trabalho, principalmente com o trabalho do enfermeiro. Quando eu satisfaço uma necessidade, automaticamente eu subo para a próxima. Isso significa que eu não posso voltar para debaixo? Claro que eu posso. Por exemplo, eu acabei de comer e cagar.
eu sinto fome de novo, eu volto para cá. Não é estanque. Não é. Da mesma forma, porque quando você fala de segurança física e de saúde, você pode pegar, por exemplo, o medo de uma pessoa que tem que fazer cirurgia, o medo de morrer. Por exemplo, do câncer. Mas vou fazer uma cirurgia, a pessoa está morrendo de medo. Nossa, só por que a gente dá um pré-anestésico? Porque é para a pessoa ficar calminha mesmo, porque é normal a pessoa sentir medo. Sobe para a relação social. Já na própria ortopedia, tinha pacientes que não recebiam ninguém, olhava assim e falava, mal, não. Ainda tem gente que fala assim, pô, no seu momento de folga você podia ir lá falar com o paciente, o pequenano, eu sou enfermeiro. O meu momento de folga, tudo que eu quero é distância do meu paciente. Por quê? Porque ele é o objeto do meu trabalho. Cara, subiu. Quando eu estou de folga, eu fecho o notebook e não abro ele nem a pau. Ah, você vai jogar joguinho no notebook? Filho, tudo que eu quero do meu notebook é distância. Eu trabalho com esse troço. Aí você foi chamando lá o assistente social. Autoestima, reconhecimento, status. Pô, às vezes a gente pega médico que é paciente. Aí eu sou o doutor Hans Schukrutz. Puxa. Então, deixa eu ver o prontuário. Não. Por que não? Porque aqui você não é o doutor Hans Schukrutz. Aqui você é o paciente Hans Schukrutz, que está internado no leito 10. Aí eu quero ver se a conduta terapêutica está correta. Então, esse é um problema seu e do médico quando ele passar a visita. Mas alguma coisa, senhor Hans? Eu quero falar com o médico agora. Ok, eu vou até anunciar. Mas a hora que ele vai descer, o senhor é médico. O senhor sabe muito bem como é que vocês são. Ou você acha que vai mudar só porque o Hans Schukrutz está deitado aqui? Filho, levanta. Você está até com a bunda de fora, só o pau está aberto atrás. Você é paciente, meu irmão. Você é paciente. E você não usa jaleco. E aí, por fim, tem a realização pessoal. Então, certo? Tem muitas coisas que aqui não se aplicam no hospital. Ou eu, como enfermeiro, não trabalho com isso. Vou pegar um exemplo de reconhecimento, né? Ou realização pessoal. Putz, eu fiquei doente antes, sei lá, do vestibular, da prova do OAB, do concurso, do casamento. Às vezes você pega o seu paciente que tem um monte de problemas e o problema dele é outro. Ok, ele até tem um problema clínico. Mas só que ajuda bastante a entender muita coisa da saúde. Ok? E a gente já falou, o processo de enfermagem, como a Ilda mesmo disse, o objetivo é óbvio, é evoluir a visão da enfermagem no mundo. Por isso que eu sempre falo para vocês, eu não sou enfermagem, eu sou enfermeiro. Se eu evoluir, tudo evolui junto. Se a enfermagem evoluir, eu estou no mesmo balaio. Não, filho, eu evoluo a enfermagem. Por quê? Porque eu sou o enfermeiro, sou eu que penso. E o processo de enfermagem, ele é um processo intelectual. Por isso que tem que ensinar. Não tem jeito, não tem o que fazer. O máximo que eu faço na sala de aula é simplificar o conhecimento que você vai ouvir. Você vai ser obrigado também. Não tem para onde fugir. E a prática, ela tem uma ordem. Por isso que eu acho que a ordem é dessa forma. Mas é só a minha opinião. Quando eu estou palestrando em congressos, eu até exponho a minha opinião e embaso ela. Caso contrário, na sala de aula, o que eu sempre vou falar para vocês? Segue a regra, segue
inteligente do que vocês. Não sou. Eu só tenho mais experiência. E junto com a experiência veio conhecimento. O conhecimento acumulado não me faz inteligente, só me faz ter conhecimento acumulado. Coisa que vocês ainda não têm. Nós vamos parar aqui. Beleza? História. Olha lá, Hipócrates, pai da medicina. 400 anos antes de Cristo. Por que a gente fala que a medicina tem 2.500 anos? Porque o processo médico já veio dessa época, começou dessa época. Pega aí os textos de Hipócrates e tem umas coisas bem interessantes. Você fala, meu, como é que era a visão, né, naquela época, né? Tem uns tratamentos que ele prescreve que era sensacional. Você fala, mano, olha, sensacional. Óbvio, o conhecimento que tinha naquela época. Ok? Então, o que é um diagnóstico? É um modo de determinar um problema de saúde e avaliar os fatores, né, etiológicos, ou seja, as causas, os fatores que hoje que dão origem, que os determinam. Ok? Isso é uma das definições de enfermagem. Da onde eu tirei essa definição? De Wanda. O que é o cuidado de enfermagem quando eu penso? Qual que é a diferença? O cuidado de enfermagem, a gente vai abordar o foco no ser humano. Isso eu sempre falei para vocês. É o foco. É o objeto, é onde eu vou olhar. O que é um foco? Presta o celular, por gentileza. Ativa aí a lanterna. Qual que é a diferença de foco para iluminação? Iluminação é isso. E o que é o foco? O próprio projetor é um exemplo de foco. É isso. Eu vou me focar somente nesse aspecto. E o restante? O restante não é problema meu. Eu não vou focar no restante. Não vou. Então, o foco é nas condições de vida, na autonomia e nas condições clínicas do ser humano. Por isso que eu trouxe um pouquinho, né, bem resumidamente, pirâmide de Maslow. Porque a pirâmide de Maslow vai me trazer nas condições de vida. A autonomia é algo que eu coloquei, que eu percebo o quanto a autonomia é importante para a vida de um ser humano, para a evolução na pirâmide de Maslow. Mesmo você tendo, por exemplo, sendo um paraplégico, você tem que ter uma autonomia na sua vida. A dependência do outro é ruim. Existe, pelo menos na minha forma de ver o cuidado, existem diversas teorias do cuidado. Lá no livro de vocês, no primeiro capítulo, há teorias. Eu gosto da teoria de Ore. Ensino o autocuidado, ensino o paciente a se virar sozinho. E já vai para o próximo. E as condições clínicas. Aqui, a autonomia, nós vamos trabalhar com déficit e grau de dependência. E condição clínica é aspecto relacionado à patologia. Seja uma condição clínica patológica infecciosa, seja uma condição clínica patológica por uma desordem ou mau funcionamento de algum órgão ou estrutura. E a condição clínica pode até levar a óbito. A autonomia não, a perda da autonomia. E aí quando a gente pensa na autonomia, eu vou trabalhar muito com o grau de dependência. Quando eu chegar nos diagnósticos eu volto a abordar isso um pouquinho melhor. O que é o grau de dependência? Vai medir o quanto uma pessoa depende da gente para fazer aquilo que nós normalmente
Mas mesmo fila seminu, mostrando os molúsculos, né, salientes, alguém aqui foi vestido pelo pai, pela mãe, pelo companheiro, por alguém? Ou vocês se vestiram sozinhos? Você escolheu sua própria roupa sozinho? Você separou essa roupa? Quando você foi andando sozinho para o banheiro? Você tirou a sua roupa? Você tomou o banho sozinho? Você se lavou sozinho? Você se secou sozinho? Você vestiu a roupa que você mesmo escolheu sozinho? Vocês vieram para cá sozinhos? São atividades humanas normais. Todo mundo comeu antes de vir para cá? Ou aqui? Alguém precisou colocar comida na sua boca? Alguém precisou cortar o alimento para você poder ingerir? Você fez tudo sozinho? Isso é grau de dependência. Né? Vou pegar aí o exemplo do Guilherme, que hoje trabalha muito em home care. É muito comum as pessoas quererem fechar um contrato e falar assim, não, ele não tem nada. Só estamos remedinho, mas está tudo controlado. Beleza, clinicamente, ok. Eu quero saber aqui, o meu trabalho maior está aqui. O que eu preciso fazer com ele que ele não consegue fazer sozinho? Ou o que eu tenho que ajudar essa pessoa a fazer? O que eu faço 100% e o que eu faço em parte com essa pessoa? E a gente trabalha muito. Ok? E aí o diagnóstico de enfermagem, ele não pode. Eu não posso pensar no diagnóstico de enfermagem apenas na doença. Olhar, o paciente teve um AVC, diagnóstico relacionado com o AVC. O paciente, o diagnóstico médico, acidente vascular cerebral isquêmico, no lobo parietal, na região do córtex motor direito. E eu não posso pensar apenas em procedimentos médicos. Vou pegar 2 exemplos, ok? 2 exemplos, apenas no diagnóstico médico. Vou pegar 2 exemplos. O primeiro exemplo, pessoas de idades diferentes. Vou pegar uma pessoa de 70 anos que teve. Eu vou mandar esses slides para vocês, não precisam se preocuparem com o que é. Vamos viajar juntos. Muito mais importante do que a conta. Uma pessoa de 70 anos teve um AVC. Exatamente isso. Na região do córtex motor direito, acidente vascular isquêmico, e uma pessoa de 30 anos também teve o mesmo AVC. No mesmo lugar, do mesmo jeito, do mesmo tamanho. Então, percebe? O diagnóstico é o mesmo. O procedimento médico é o mesmo. Vamos supor que os 2 foram hemorrágicos. A pessoa precisou fazer uma drenagem, né, para reduzir a hipertensão craniana. Beleza? Aí se admitiu esses 2 pacientes lá, né, depois de um tempo da UTI. Os 2 ficaram 5 dias na UTI e vieram para a sua enfermaria. Os 2 pacientes. E aí um é uma mulher de 70 anos, o outro é uma mulher de 30. O cuidado é o mesmo, mas o diagnóstico não é o mesmo. O procedimento médico foi o mesmo. Por que o cuidado não é o mesmo? Motivações diferentes até. São o quê? Motivações. Esquece motivações, eu não sou psicólogo, eu sou enfermeiro. Minha pergunta é, eu tenho 2 pessoas deitadas no meu leito, ambas com hemiplegia total do lado direito. Não sou eu que vou motivar, por quê? Porque eu sou enfermeiro. Não, estou falando a motivação da pessoa ter chegado no que ela chegou. O que causou essa doença? Que pode. Não, o tratamento dela vai ser diferente. Ambas tomam os mesmos Mas o medicamentos. médico da questão é diferente. Ambas tomam os mesmos remédios. O mesmo remédio, na mesma dose, no mesmo horário. Os cuidados de enfermagem são os mesmos? Não. Porque são Pessoas diferentes. pessoas diferentes. Eu não estou nem pensando. Eu não estou dizendo que você está errado na questão da motivação. Eu estou dizendo que são pessoas diferentes. Aqui eu já tenho uma idosa e uma adulta. A adulta pode menstruar, a idosa não. Então, olha
de cuidar da pessoa. Da pessoa, não é a estrutura. Você está no mesmo hospital, você é o mesmo enfermeiro, na mesma enfermaria, e as duas estão no mesmo quadro, uma do lado da outra. Nesse caso, a idade poderia afetar muito? Claro que sim, por isso que eu dei esse exemplo. Só o fator idade também já muda muita coisa. Muita coisa. É muito comum a gente olhar para idoso e achar que ele vai ter a mesma velocidade de recuperação de um jovem. Você é um ignorante. Tudo no idoso é mais lento. Tudo. A única coisa que vem rápido no idoso é a queda e o sono. Só. O resto tudo é mais lento. Vamos agora pegar um outro exemplo. Eu tenho duas pessoas na mesma idade, no mesmo sexo. Duas mulheres com 40 anos e ambas tiveram um infarto. Na mesma pele, na mesma magnitude, com a mesma extensão cardíaca, fizeram o mesmo procedimento, colocaram um stent e retornaram para a sua enfermaria. Com cuidado, não é o mesmo? Não é. Se uma fuma e a outra não, já mudou tudo. Se uma é casada e a outra não, já mudou tudo. Se uma tem filhos e a outra não, já mudou tudo. Olha, comida, a rotina é igual. Comida vai chegar no mesmo horário, banho no mesmo horário, medicação no mesmo horário, mas a individualidade muda a assistência. Não é a mesma coisa. Não é. Mesmo se fossem gêmeos. Univitelinos. Geneticamente iguais. Não são a mesma pessoa. Já muda tudo. Por isso que o meu foco não é aqui. Óbvio, isso aqui é um bom norte. Quando eu olho o diagnóstico médico, que foi o que nós vimos nas duas aulas anteriores, é um bom norte. Já tem um bom norte. Putz, eu já sei mais ou menos o que eu vou encontrar. Mas vamos lá ver quem é essa pessoa. Para saber o que a gente vai fazer. Ok? Então, o diagnóstico médico ele é totalmente diferente do diagnóstico de enfermagem. Eu não sou médico. Eu sou enfermeiro. Eu uso o diagnóstico médico? Claro que sim. Eu desconsidero o diagnóstico médico? Claro que não. O diagnóstico médico é o único ponto em que eu pauto a minha ação? Claro que não. Eu tenho diagnóstico médico, vou pegar um exemplo. Paciente deu entrada por acidente vascular cerebral isquêmico. Bom, esse é o diagnóstico médico. Ok? Tudo bem? Vamos pegar o exemplo da minha mãe. Muitos aqui viram os vídeos da minha mãe. Né? Muitos aqui viram. Muitos aqui viram os vídeos da minha mãe. Beleza? Diagnóstico de enfermagem. Déficit para o autocuidado total. O que é o déficit para o autocuidado total? Ela não tem déficit de autocuidado para tomar banho, para comer, para se vestir, para se locomover. Eu só já dei 4 diagnósticos de enfermagem, além dos diagnósticos médicos. 4. Minha mãe tem 82 anos, síndrome do idoso frágil. Aí já junta, quando eu falo em síndrome, um monte de diagnósticos. Um monte. Aí vamos colocar diagnósticos de risco. Risco de depressão, risco de insônia, risco de obstipação intestinal, risco de complicação pulmonar, risco de complicação vascular, principalmente em trombose, e ainda no trombose você tem um risco, né, de infarto pulmonar, risco de lesão por decúbito, risco de queda. No comecinho, risco de broncoaspiração. E quantos diagnósticos médicos? Quantos diagnósticos de enfermagem? Só que eu já falei mais de 20. É muito difícil ser enfermeiro. Por que a gente come ovo de galinha e não come ovo de pato?
Ganho mais um. E a paga? Primeiro, não faz propaganda do meu trabalho. Se eu não faço propaganda do meu trabalho, por que você vai comprar o meu trabalho? Há 2 anos atrás, a gente perdeu uma grande oportunidade de ter um piso de 7 dólares. A gente não fez propaganda do nosso trabalho. Percebe? Um diagnóstico médico e vários diagnósticos. Eu mostrei problemas presentes e os problemas futuros, que são os riscos. A gente vai se aprofundar nisso. É difícil. O diagnóstico de enfermagem não é fácil. Não é fácil. Ok? Então eu vou ter o foco na pessoa, foco nos sinais e sintomas e foco nas respostas humanas. Lá a origem de Wanda era a pirâmide de Maslow. Só que o Nanda não usa Maslow. Por quê? Porque quem fez o diagnóstico que hoje é usado em Nanda foi essa mulher aqui. A gente já vai chegar nela. Então ela usa a teoria que ela mesma inventou. Eu também faria a mesma coisa. Vamos voltar. Então o diagnóstico de enfermagem ele vai envolver o raciocínio clínico. Por isso que eu sempre falei para vocês, tem que ser bom e bom. Como é que eu vou saber se o intestino está funcionando direito se eu não sei nem como o intestino funciona? Como é que eu vou saber se o pulmão está funcionando direito se eu não sei como ele funciona? E não adianta eu parar numa aula ou ver um videozinho no TikTok. Tem que estudar, filho. É abrir o livro e ler. Já falei para vocês, 2 livros extremamente importantes. Fisiologia, escolhe qualquer um. Eu sei o que eu gosto. Mas escolhe qualquer um. Já mandei vários para vocês em PDF. E Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgico, escrito por Branner e Cidade. Excelente livro. Professor, eu só tenho dinheiro para comprar um. Vamos tratar. Quanto é? Vai pagar, se você pagar muito barato, 200. Se você pagar muito caro, 1.000. Pesquisa. Precisa comprar o último? Não, pode comprar o penúltimo, se é mais barato. Não, 200 não é caro. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgico. Vocês já aumentaram várias vezes esse nome. Ok? Tem que ler, não tem o que fazer. Excelente livro. Quando eu ia trabalhar na ortopedia, eu nunca tinha estudado ortopedia na faculdade, nunca tinha feito um estágio na ortopedia e consegui um emprego na ortopedia. Eu vou falar, não, porque eu não sei? Não, filho, joga a bola aí, eu mato no peito e saio jogando, maluco. Tá louco, filho? Vou perder a oportunidade de entrar em campo? Pirou? E o que eu fazia? Levava o livro, ia estudando no metrô, deixava o livro embaixo da minha mesa, toda a brecha que eu tinha no plantão eu abria o livro. E voltava lendo no metrô. Maluco, eu vou perder a oportunidade? Pirou? Experiência, que aí é o que vocês vão adquirir ao longo da vida. E muita coisa é o feeling. É Deus falando no ouvido. Quando, no começo da carreira, eu me achava o pica das galáxias, como todo jovem, né? A geração de vocês é mais humilde do que a nossa. Nossa geração, a gente foi criada na soberba de Conan, Bárbaro, né? De Rambo, de Rock, né? Essas coisas, né? Mad Max, né? Putz, eu fui ver o Conan, eu nem fui ver o Conan, né? Porque eu vi que já lançaram o Conan, eu olhei o frango do ator e falei, ah, merda. Não, porque já merda, foi meu filho, eu vi o Conan com o Schwarzenegger, olha esse frango ali. Acho que eu vou perder meu tempo com essa gazela, nada contra, mas meu, dá licença, você acha que se ele der um soco na cara do cabelo, o cabelo vai desmaiar? Igual? Não, não vai. A gente cresceu nesse nível, né? Um nível bem hard. E aí eu achava mesmo que eu era, nossa, fodão, né? Mano, eu sou muito bom. Hoje eu tenho certeza que eu não sei nada. Eu tenho certeza daquilo que eu sei. E do limite daquilo que eu sei. E do que eu sei que eu ainda posso aprender mais. Estou lecionando aí de novo, fazia um tempo já que eu não lecionava neurologia. Aí eu estava olhando assim, nossa, cara. Algumas coisas eu não lembrava, outras comecei
começou a surgir novas perguntas na cabeça. Então, o que é isso? Aí você tem que anotar as perguntas e segurar a parte do cientista biológico, porque eu tenho que estudar direito. Mas você sempre aprende coisas novas. Mas eu sei um pouquinho do que eu sei, eu não tenho dúvida. Mas eu sei que saindo desse pouquinho eu não sei nada. E hoje eu sei que muita coisa é literalmente, eu sou o linguine do Ratatouille, sabe? Linguine do Ratatouille, em que o Remy, que é o ratinho, sobe na cabeça e fica. Eu sou o linguine. Deus pega e me conduz e as coisas vão acontecendo e eu vou aprendendo nesse processo. Sala de aula também, muitas vezes, né, começa a vir conhecimento que você fala, uau! E aí termina a aula, por isso que eu sempre falo para vocês, aprendemos muito juntos. Né? Muita coisa eu acabo aprendendo na hora. A pilha? Não, eu tenho um montão de pilha ali que eu uso até o talo. Já tem um saquinho ali para ficar mais preparado. Ok? Então, muito de intuição. Como, por exemplo, o exemplo que eu disse para vocês, né, do técnico de enfermagem que me ensinou a usar secador de cabelo para tratar de dermatite de fralda em uma pessoa obesa. Lembra da primeira aula? Aí você, a Vitória, jamais vou esquecer da carinha dela. Ai, cara, fala assim, se você é cancelado nas redes e no mundo. Deixa pra lá que eu não vou repetir. Então, e aí deu certo. Eu falei, nossa, cara, sensacional. Eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum. Vou usar pro resto da vida. Ok? E aí vem história dos diagnósticos de enfermagem. Como é que surgiram os diagnósticos de enfermagem? Quando não tinha regra, não é que era bagunçado. O mundo evolui não por causa de todas as pessoas. O mundo evolui porque de vez em quando nascem algumas pessoas que são iluminadas. E aí essas pessoas iluminadas trazem luz para esse planeta de trevas, de escuridão. Vamos pegar aí um exemplo muito simples do século passado, ainda, sei lá, uma Mahatma Gandhi, Martin Luther King. Vamos pegar por que a gente usa a luz elétrica? Por causa de um ser humano, Nikola Tesla. Todo mundo acha que foi Thomas Edison. Não, Thomas Edison era um idiota que quando viu que Nikola Tesla era um gênio, ele quis matar o Nikola Tesla. Por quê? Porque o idiota de um lado de um gênio mostra toda a sua idiotice. Só que ele era um idiota com muito dinheiro. E Nikola Tesla não queria dinheiro. Nikola Tesla só era um ser iluminado. Tesla, professora dos carros, era só uma homenagem ao carro. A gente só usa energia elétrica no seu Wi-Fi. O que você acha que você usa seu celular? Tudo veio da cabeça daquele carro. Um ser humano iluminado mudou o planeta inteiro. O famosão Albert Einstein, que era mano perto de Tesla. E olha que Einstein é Einstein. Então, às vezes, vem algumas pessoas que iluminam o planeta inteiro. E aí muda o curso de toda a humanidade. A enfermagem não é diferente. Só que a gente não faz propaganda. Esse é o nosso problema. É a mãe que come a cloaca da galinha no almoço de domingo, porque enquanto ela serviu toda a mesa e ela ainda está terminando de servir a mesa, os mal educados da família já estão comendo e nem esperou a idiota que passou a manhã inteira cozinhando. E aí todo mundo pegou as partes mais gostosas do frango e sobrou para aquela pequena anta a cloaca. Quem vai comer a cloaca? Não quer o resto, filho. Você não vai comer cloaca. Mas foi o que sobrou. Faltou propaganda. Ou faltou bater na mesa e falar assim, mano, vocês estão de sacanagem, né? É isso mesmo, deixa eu só ver se eu entendi. Eu fiz toda essa parada aí e ninguém nem teve a coragem de me esperar para sentar para comer. Ainda bem que não tudo. Então, em 1950, esta mulher, eu procurei a foto dela, mas não achei. Né? Ela começou a pensar nas funções do enfermeiro. Né? E aí começou a pensar, falou assim, eu não sou assistente de médico. Óbvio, o meu trabalho é muito operacionalizar e ajudar o médico no trabalho.
trabalho dele. Beleza, isso faz parte da enfermagem, ok. Mas o meu trabalho não é só isso. Hoje minha mãe está lá em reabilitação. Um médico ali só atrapalha. Se eu fosse médico, eu ia ter que contratar um enfermeiro para cuidar da minha mãe. Por quê? Porque eu não faço o médico não faz a menor ideia do que é o nosso trabalho. Ele só vê uma pequena parte, que é a parte quando a gente está junto. E aí essa mulher começou a pensar nisso. Falou assim, quais são os problemas reais da enfermagem separado das questões médicas? E olha aqui, a década de 50. Vamos ver os filmes de época da década de 50. Aqui, filha, a mulher não podia fazer nada. Aí tem essa mulher aqui, ó. Essa foi a idade, né, o ano de nascimento e o ano de morte dela, a foto dela. Em 1960, ela desenvolveu uma teoria dos 21 problemas de enfermagem. É uma pessoa que começou a pensar. Você fala assim, ok, vamos pensar em outras coisas, além de ser assistente de médico. Por que não, meu Deus? Isso aqui é uma opção. Né? Aí ela começou a pensar necessidade física, emocional, social, necessidade psíquica, necessidade espiritual. O link está aqui, ó. Depois, se você quiser, você acha aqui. Olha lá. Morreu faz pouco tempo. 66. Outra enfermeira. Ó, aqui, problemas de enfermagem. Aí ela. O que é a evolução do conhecimento? É o pai que põe o filho no ombro. O pai que põe o filho no ombro. Porque se eu ponho a minha filha no meu ombro, significa que a minha visão está aqui. E a visão da minha filha está aqui. Ela vai ver muito mais. É você pisar no conhecimento do outro, ter ele como base, para você poder ver além do outro. Todo bom professor sempre espera que o aluno seja melhor do que ele. Espero que vocês sejam muito melhores do que ele. Porque eu vou mostrar para vocês o que eu aprendi, inclusive com os erros. Aí ela trouxe aqui, ó, 14 necessidades humanas básicas. Olha lá, as necessidades humanas básicas. E aqui não foi nem Maslow. Aqui ela trouxe até mais. Porque Maslow, repito, não foi inventado para a saúde, foi inventado para produzir mais nas fábricas. Ó, independente do diagnóstico ou do tratamento médico. Acabei de mostrar. Ok, é a pessoa que abre a porta. Pode entrar. Sim, à vontade. À vontade, senhorita. Seja sempre bem-vinda à sala de vocês. Você é? Ariana. Seu primeiro dia? É que eu não te conheço. Sistematização. Isso, prazer. Professor Vitor Marques, de onde você veio? Eu era do Belém. Do Belém, então você é uma escolhida, outra escolhida, né? Olha, ó, senta junto do Na lado verdade, da escolhida. eu parei e voltei agora. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Escolha um lugar, sinta-se à vontade. Inscreva-se no canal, as aulas estão lá. Ok? Sempre que você for na minha aula, eu não abro a porta. Principalmente se eu estiver sentado e machucado. Minha coxa está doendo pra caramba. Então, só bater a porta, entrar. A professora vai chegar atrasada. Não tem problema. Fique à vontade. Bom? Então, ó, diagnóstico, ó, independente do diagnóstico médico. Eu dei o exemplo. Dei um exemplo do AVC. Tremendo de um diagnóstico com alto risco de morte na primeira semana. E mesmo assim, eu tenho um monte de outros diagnósticos de enfermagem que vão muito além daquilo. Muito além. Eu tenho uma enfermaria com 10 leitos. Eu posso ter nessa enfermaria 10 médicos diferentes. Um cardiologista, um ortopedista,
cardiologista, um neurologista, e eu tenho que olhar todas essas pessoas que precisam comer, tomar banho, dormir e fazer os tratamentos delas, né, relacionados à parte médica. Ser enfermeiro não é fácil, não é nada fácil. Por isso que eu falo para vocês angústias, porque você tem que olhar para o conhecimento desse e falar assim, se angustiar com a própria ignorância. Eu estou tirando vocês da alienação. Alienação é quando você não faz a menor ideia do que é o assunto. E ignorância é, ok, agora eu já sei que isso existe, mas eu não sei nada sobre isso. E frustração, você fala, putz, eu trabalho, eu tenho conta para pagar, eu estudo de noite, tem outras matérias durante a semana, no final de semana, né, eu tenho que dedicar um tempo para minha família, né, para o meu cônjuge ou para a minha cônjuge, né, e um tempinho para descansar. E eu vou estudar quando? Olha aí a frustração. Ok? Agora sim, vamos para a próxima. Aí, em 1973, teve a primeira conferência nacional sobre classificações do diagnóstico de enfermagem. Eu juro que eu procurei. Isso aqui está lá no livro. Aí eu procurei, ok, é nacional brasileiro ou é nacional americano? I don't know. Ok, não soube responder. Tá? Acredito que deva ser nacional americana. Ok? Por quê? Para quem já teve o prazer de ver alguns vídeos de um filósofo que morreu ano passado, diziam até que ele era. Já vou lembrar. E ele mostrava assim, o nível de pesquisa do Brasil. O nível de pesquisa do Brasil é bem pequeno. Falta. Copia não, gente. Isso é tudo eu vou mandar para vocês. O senhor vai cair alguma coisa disso na prova? Não. Por que você está mostrando isso? Eu estou mostrando para vocês que as coisas não vieram do nada. Elas vieram sendo construídas a partir de 1950. A enfermagem ela é do século XIX, 1800, com Flores. Então é uma profissão muito nova no seu aspecto científico. E aí essa conferência, ela trouxe desenvolver nomes para descrever os problemas de saúde mais relevantes, mais frequentes encontrados na enfermagem. Diferentes, Foi no Brasil. Diferentes do problema médico. Diferente. Eu não sou auxiliar de médico, eu sou enfermeiro. É outra profissão totalmente diferente. Aí em 1979, aqui ó, Wanda de Aguiar Horta. Eu já mandei esse livro para vocês, o processo de enfermagem, com ênfase na teoria das necessidades humanas básicas. O livro é pequenininho, você lê ele em 2 dias. Lê ele em 2 dias. E depois você lê de novo, você fala, mano, olha a visão que essa mulher tinha nessa época. A época que queimava com crianças.
Assim como Ana Nery fez algo bem parecido com o que Flores fez, só que a Ana Nery era brasileira e na guerra era do Paraguai. Não é tanto igual assim, né? Se você seja inglês na guerra da Crimea. É um nome mais bonito, né? Muito chique. Análise dos dados colhidos no histórico, e aí são identificadas as necessidades humanas afetadas e o grau de dependência. Olha só a visão dessa mulher. E aí você tem essa mulher, que é a Marjorie Gordon, a primeira presidente da North American Nursing Diagnosis Association, que significa nada. Nossa, professor, eu achava que Nanda era a Fernanda. Não, Nanda não é a Fernanda. Nanda é a Associação Americana de Diagnósticos de Enfermagem. Associação Norte-Americana de Diagnósticos de Enfermagem. Por isso que você tem Nanda, é a junção da primeira palavra. E ela foi só a primeira presidente. Ela fundou, junto com os enfermeiros. E ela desenvolveu a teoria dos 11 padrões funcionais. Foi aqui que saiu das necessidades humanas para padrões funcionais. E aí vocês vão entender por que lá no livro de Nanda estão os padrões funcionais de saúde. Por quê? Porque, filho, se eu sou a presidente da Associação Americana de Diagnósticos de Enfermagem, vocês vão fazer o que eu mando. Por quê? Porque os americanos são muito milhares. É simples assim. Ok? E aí o mundo inteiro usa os diagnósticos de Nanda. Por isso que você tem Nanda I, que é o Nanda Internacional. 1986, olha aqui, 82, a teoria. 86, a lei do exercício profissional de enfermagem. E aqui já é lei. Lei, filho, você tem que cumprir. Por quê? Porque ela foi declarada inconstitucional? Não. Está em vigor? Está. Então tem que cumprir. Porque lei não é o conselho, lei é o Congresso, e é assinada pelo presidente. Olha lá, artigo 11. O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, todas as atividades. Professor, por que a gente tem que aprender a dar banho? Porque o enfermeiro exerce todas as atividades. Por quê? Porque se não tiver auxiliar, você vai fazer o quê? Eu não dou banho porque eu sou nurse girl. Professor, vai lavar a mão também. Vai mexer. Quando está todo mundo soltando as fluidos que todas as pessoas têm nojo, o enfermeiro pede licença e vai lá. O paciente está vomitando, sai da minha frente e esse é o meu trabalho. Você gosta de vômito? Não, idiota. Claro que eu não gosto de vômito. Eu gosto do ser humano. E nenhum ser humano merece ficar sujo de vômito. Eu vou limpar o ser humano. O meu foco é a pessoa, não é o vômito, idiota. O meu foco não é o cocô, é a pessoa. O foco não é a ferida suja. É eu já imaginar isso aí fechado, o paciente indo embora para casa. Esse é o meu foco. O foco no ser humano, não na sujeira. Consulta de enfermagem e prescrição de enfermagem. Na consulta de enfermagem, sou eu e meu paciente. E a consulta de enfermagem pode acontecer numa salinha fechada, numa unidade básica de saúde, pode acontecer no home care, pode acontecer numa enfermaria, pode acontecer em qualquer lugar. E sou eu que prescrevo a assistência. O técnico tem que seguir a lei. Que também é outra coisa ruim. Outra coisa muito ruim, não ter aula de legislação.
O que me interessa na aula de legislação de enfermagem? Destrinchar a lei do exercício profissional. E você é obrigado a fazer. Por quê? Porque essa é a lei. 1987, a primeira taxonomia, o primeiro livro, o primeiro agrupamento, Nanda Internacional, por isso que é Nanda I. Não é um mundo, é I, internacional. Por quê? Porque agora não está mais restrito aos Estados Unidos. 1987. Percebe? Escreveu o livro aqui. 87, 5 anos depois, fundou a associação. Outras coisas elas vieram evoluindo. Não é só porque não tinha regra que as coisas eram largadas. Não, tinha um monte de enfermeiro que se incomodava com isso. 1999, 12 anos depois, comparado com o livro, 20 anos depois, implementação da SAI. Obrigado. A SAI quis em quais moldes? Aqui foi pelo COFEM, tá? Foi pelo Corém de São Paulo. Por que pelo Corém de São Paulo? Briga das professoras da USP. Por quê? Porque Wanda Horta foi professora da USP. E surgiu lá. E as professoras da USP, que não gostam muito do Corém, porque elas não gostam de política. E para você entrar nos conselhos, você tem que ser político, aí é outra profissão. Bateram o pé e falaram assim, tem que ter, tem que ser. Por isso que eu falo para vocês que eu me formei com isso aqui. Eu entrei em 99, meus. E as professoras falavam disso aqui. Eu falei assim, mano, o que você está falando? Não tenho a menor ideia do que eu estava. Porque ainda estava todo mundo engatinhando. E aí o COFEM homologou o que o Corém disse que deveria acontecer no estado de São Paulo. Ainda não era para o Brasil inteiro, era só para São Paulo. E em Minas Gerais, que se dane. E no Rio de Janeiro, que se dane. Por quê? Porque isso está restrito ao estado de São Paulo. Ok? 2002, o ano que eu me formei, segunda taxonomia. Eu não aprendi isso na faculdade. Vi muita coisa, porque as professoras batiam o pé, algumas delas foram alunas de E aí foi adaptada, que é o que a gente usa até hoje, na estrutura de coleta de dados dos padrões funcionais de saúde de fora. Lembra? Quem foi Gordon? Só a fundadora de Nanda. E escreveu os padrões funcionais. Óbvio, ela vendeu o peixe dela. Eu desenvolvi essa teoria, eu ratifiquei essa teoria, fiz doutorado em cima dessa teoria. Eu não vou vender a teoria do vizinho. Por quê? Porque o vizinho que fez foi ela, não fui eu. Eu vou vender a minha, eu acho que a minha é boa. Aí sim, em 2002, a resolução 272 do COFEM, e agora é federal, obrigou o Brasil inteiro a seguir a SAI. A partir desta época, começou-se a desenvolver a SAI nas instituições de saúde do Brasil. Que instituições? Filho, onde você fizer enfermagem, você tem que fazer a SAI. Eu sou enfermeiro de home care. O que você tem que fazer assim? Eu sou enfermeiro de casa de repouso. Você tem que fazer assim. Eu sou enfermeiro da ambulância. O que você tem que fazer assim? Por quê? Porque essa é um ato administrativo que regula nossa prática profissional. E aí, em 2002, artigo 1º que fala sobre o diagnóstico de enfermagem. Aqui, o COFEM não sabia nem escrever lei ainda, também era muito incipiente. O enfermeiro pode
após ter analisado os dados colhidos no histórico e exame físico, que é exatamente assim que está escrito na resolução, vocês dão clique e cai lá quem ficou curioso. Professor, eu preciso ler isso? Não, por quê? Porque essa resolução já está revogada. Identificará os problemas de saúde, as necessidades básicas afetadas, o grau de dependência. Quem é isso aqui mesmo? Wanda, que foi uma briga das professoras da USP. Para fazer o Brasil inteiro, sim. Eu acompanhei essa briga. Eu era representante discente, não da minha sala, eu era representante discente do curso inteiro de enfermagem, que é um prédio só para enfermagem. Então era eu na reunião junto com as diretoras, com as coordenadoras, né, com os representantes de cada departamento. Eu representava o curso inteiro, porque eu gostava. Eu já era presidente da prática, também já era bom trabalhar para duas professoras lá. Então, aí vocês acharam que, né? Já que você está aqui. E muitas mulheres muito inteligentes. Filho, eu era uma esponja, porque eu queria era sugar tudo mesmo. Fazendo julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, da família e da comunidade aos problemas, processos de vida dirigentes ou potenciais. Aqui são os riscos. É o futuro. É o que pode acontecer se eu não fizer nada. Aí, em 2009, mudou. A resolução 358 fez isso aqui, ó. Você morreu, agora é essa daqui. Tipo, a fila andou. Agora eu não estou mais com Zé, então vou José. Dispõe sobre a SAI e a implementação do processo. Quando começou a surgir o nome processo de enfermagem, em que ocorre o cuidado. Eu sempre falo para vocês, nós somos profissionais do cuidado. E aí ele vai dizer o que é o diagnóstico de enfermagem. Lá no inciso 2 do artigo 2º, é o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnóstico de enfermagem, que representam com mais exatidão as respostas da pessoa, num determinado momento do processo de saúde e doença. O processo de saúde e doença é algo bem complexo. E que constitui a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetivo alcançar os resultados esperados, ou seja, o prognóstico. Aqui eles já começaram a ir contra o livro. O prognóstico é a 6ª fase do livro de Wanda. Ok? E aí, em 2024, é onde nós estamos agora. Né? A terceira resolução que dispõe sobre a mesma coisa, é a evolução. O que é a evolução? É você olhar o que estava escrito antes e falar assim, dá para melhorar. É verdade. Né? E aí vai dizer, lá no parágrafo 2º do artigo 4º, que compreende a identificação, o diagnóstico de problemas existentes, que eu tenho agora, condições de vulnerabilidade, ou seja, são as questões de risco, né? E aqui os potenciais ou disposições para melhorar comportamentos de saúde, questões de promoção da saúde, que já está muito vinculado com o livro de Nanda, Taxonomia 2. Estes representam o julgamento clínico das informações obtidas sobre as necessidades do cuidado de enfermagem e saúde da pessoa, família, atividade ou coisas específicas. Aqui eu continuo tendo a mesma visão. O diagnóstico ele não vem, e aqui ele já não fala mais, que foi coletado só na primeira fase. Aqui já teve uma evolução. Porque é isso mesmo. O diagnóstico ele não vem na primeira fase só. Ele vem depois da 5ª. E aí ele vai ficar preso ali. A primeira fase já passou. Vai precisar voltar nela? Se precisar voltar, a gente volta. Se não precisar voltar, beleza, o que foi coletado já é o suficiente. Se for o suficiente, vida que segue. Aqui, definição do diagnóstico dado por Nanda. Lembrando que Nanda é o que mesmo? Associação Norte-Americana de Diagnóstico de Enfermagem.
considerar 2050, eu tenho o quê? 75 anos, é muito tempo. Se a gente for considerar a taxonomia 2 de Nanda, olha aqui, ó. 2002. Gatinho. Está engateando. Alguns de vocês nasceram aqui, ó. Sou de 2000. Aí você vai falar, você é velho? Não. Você olha para você no espelho e você fala, eu não sei nada. Foi uma vida inteira ainda para aprender. Para evoluir. E como é que você vai bater num negócio desse? Como é que um enfermeiro com 50 anos vai olhar para o enfermeiro de 20 e vai dar bronca? Você fala, não, filho, você tem que ensinar, você tem que melhorar. Por quê? Porque você está assim, só tem 20 anos, não sabe nada ainda. Tem muita coisa para aprender. E eu não estou dizendo que eu sou melhor do que você, eu já tive 20 anos. Eu estou dizendo que eu não sabe nada ainda. Tem muita coisa para viver. Tá? E aí nós vamos entrar agora no que é o diagnóstico de enfermagem, que só é a fase 2. E para mim, o diagnóstico de enfermagem, ele entra nesse aspecto aqui. Ó. Ele é a primeira resposta da avaliação. Depois, ele vai vir como resposta da evolução. Eu não volto de novo para o histórico. É que eu faço a avaliação da evolução. Eu acho que este nome está errado, a avaliação. Para mim, o nome avaliação, que é o último nome dado na última resolução. Para mim, esse nome está errado. Ele não compreende a fase 1. Não compreende. Porque eu também faço avaliação aqui na reprodução. Ok? Mas na prática e nas provas, vocês vão fazer o quê? Seguir o livro. Só pedi para vocês lerem a resolução. A partir da apresentação da resolução e da lei, vocês não podem mais seguir a vida profissional de vocês sem ver o que o conselho permite que você faça. Isso serve para tudo. Putz, vou passar sonda nasointeral. Está lá no próprio site de vocês, lá da disciplina. Eu já subi o material para lá. Você coloca sonda nasointeral, COFEM. Aí você vai ver o que o COFEM diz que você pode fazer ou não pode fazer. Vamos aprender sonda vesical. Beleza, sonda vesical, COFEM. Ele vai dizer para você o que você pode fazer, o que você não pode fazer. E para tudo vocês vão seguir a mesma linha. Hoje está muito fácil na internet. Muito fácil. Você baixa a resolução atualizada. Ok? Que horas são, por gentileza? Só para eu saber quanto tempo eu tenho? 8h52. Então ainda temos um tempo. Ok? Para quem já está com a mochila. Que horas que acaba a nossa aula? Acaba às 8h40, né? 9. Eu não sei, não lembro. Acabou em 40, 9h50. 9h50? Aula normal, 8h10. 9h50. O Guilherme é 8h10. Tá? Então vamos lá. O que é o processo? Então é tudo isso aqui, beleza? Até agora eu só trouxe um histórico, uma história. Por quê? Para mostrar para vocês que nós vamos ver muitas falhas. E é muito comum vocês verem muitos profissionais descendo a madeira. Você fala, não, filho, é óbvio que o negócio tem muita falha, por quê? Porque, pô, tem 23 aninhos. Cara, 23 aninhos. São vocês. Ainda tem muita coisa para aprender. Muita coisa para aprender. Vai tropeçar muito na vida. Muito. Aí quando vocês começarem a aprender, né? Eu lembro quando eu ouvia isso quando eu tinha 20, vocês vão ter 40, vocês falam assim, putz, queria ter aquela energia com a cabeça de hoje. Tipo,
os relatórios, ó. 1, 2. Caramba. Isso. As ações de enfermagem. Né? Quais ações de enfermagem? Leito de internação, hall de pertence, procedimentos de enfermagem que você fez, os procedimentos de enfermagem que estão programados, por exemplo, o paciente vai fazer cirurgia amanhã, então já tenho procedimentos que eu tenho que fazer para a cirurgia acontecer amanhã. Lá na resolução e nos livros não fala isso aqui, isso não é abordado. Da onde veio isso para a nossa aula? Isso daí veio da experiência do professor. E o que é a experiência? São coisas que você vai aprendendo na prática. Toma aí a porrada da vida. E aí você, esse erro eu não cometo mais. Você errar, acontece. Você errar e não aprender, é burrice. Você não vai copiar nada não, você vê. Todos esses slides somando tudo. Tudo do YouTube. Bom? Ok? Então aqui é a parte administrativa que nós treinamos o olhar. Que eu cobrava de vocês. O paciente está com pulseira? Do vídeo. Que leito que o paciente foi? Vai para a cirurgia? Tinha pertences quando entrou no hospital? Agora está só com a roupa do hospital? Para onde foi os pertences? A fábrica dos pertences levou para casa? Não, filho, a responsabilidade é sua. E se sumiu o tênis? Se for o meu, eu vou falar que meu. É que eu sou tiozão, não sei mais as marcas. Mas eu vou falar que é o Nike, é o Jordan. Não, bem tiozão, né? Você não lembra da época do New Balance? Tá tênis feio do cacete. E fez uma moto, tá tênis horrível. Diga! Não, como você poderia treinar a nossa escrita da palavra? A gente vai treinar aqui. Porque nós vamos fazer. Nós sempre vamos ver o vídeo, fazer o histórico e o diagnóstico. E aí depois, com a evolução da disciplina, nós vamos ver o vídeo, fazer o histórico, o diagnóstico e a prescrição. Nossa, professora, é muita coisa. Seja bem-vindo ao trabalho. Porque você não faz só isso no seu plantão. Além disso, você tem um monte de outros problemas para resolver. Ok? Então nós vamos treinar isso a exaustão. A partir da próxima aula eu já vou aprofundar no que são os diagnósticos. Hoje eu já vou começar a falar sobre eles. Por isso que eu falei, a partir da próxima aula, tragam os livros. Que livro? Nanda. O mais recente é 23, 26, é isso? Ou é 24, 26? 24, 26. Ai, professor, eu não tenho dinheiro, eu não sou um universitário. Ok, pode comprar aí um 21, 23. Não tem problema. Ô, professor, eu conheço uma enfermeira, amiga minha aí e tal. Né? Ela me deu o livro dela que é 2019, 2017, 2020. Pode ser esse? Pode. Professor, eu tenho um que é digital. Eu até consegui baixar o 2024, só que ele está todo desformatado, desconfigurado. Também consegui baixar o 2023, também está desconfigurado. O que está bonitinho é o 2018. Eu vou mandar para vocês. Professor, eu vou trazer meu tablet, o meu notebook, e vou usá-lo na sala de aula. Ok, se você não vai poder usá-lo na prova. Professor, na prova a gente vai usar o livro? Vai, porque eu vou dar algumas perguntas, vocês vão buscar o diagnóstico no livro. Ok? Professor, como é que eu faço? Vai lá na biblioteca e reserva.
Depois, a partir do próximo semestre, todo professor vai olhar para vocês e vai falar assim: vocês já tiveram SAI, né? Ah, sim, já tivemos SAI. Ótimo. Vocês vão fazer um trabalho sobre saúde do adulto? Beleza. Pode colocar aí suas prescrições, diagnósticos de enfermagem e prescrição para a patologia que vocês estão estudando. Ok? 2. Diagnóstico, síntese e análise das informações coletadas. Coletadas aonde? Tanto na fase 1 quanto na fase 5. Ok? O que eu faço na fase 1, eu faço igualzinho na fase 5. Eu só vou mudar algumas perguntas que eu faço na 1 e não faço na 5. Algumas perguntas que eu faço na 5 eu não faço na 1. O resto tudo é muito parecido. Ok? Aí nós vamos ter aqui, né? Na fase 1, eu quero saber quem é esta pessoa. Na fase 5, eu quero saber a resposta dessa pessoa ao que a gente fez. Como é? O que eu fiz? Deu certo ou não deu certo? Melhorou? Está igual ou piorou? Olha lá, por exemplo. Eu estou postando aí semanalmente um curativo. Inclusive tem que postar o da semana passada que pegou uma infecção. O moleque está lá em BH. Eu estou mostrando o quê? A evolução. E aí eu digo qual é a prescrição. Por quê? Porque quem está fazendo é a família. É um absurdo. Deveria estar sendo feito por um profissional qualificado. Ah, eu já corri atrás e não deu certo. Assim, eu não moro em Belo Horizonte, eu ainda não sou advogado, não há nada que eu possa fazer. Mas o que eu posso fazer é me prontificar e ajudar você. Por quê? Porque você é da família. Senão também não me prontificaria. Ok? Então quero saber. Resultado, deu certo? Não deu certo? Vai manter a conduta? Vai mudar a conduta? Teve novos problemas? Então, a resposta das informações do histórico da evolução me geram informações para eu chegar no diagnóstico. E o diagnóstico, nós já vimos várias definições. Né? Aí eu tenho diagnósticos e a gente precisa entender. Eu vou ter diagnóstico real. O que é um diagnóstico real? É o que no momento da avaliação eu olho e vejo o problema. Por exemplo, eu vejo lá a ferida. Eu vejo o déficit. Eu ausculto o abdominal e não tem nenhum ruído hidroaéreo e a pessoa já está 5 dias sem evacuar. Eu ausculto o pulmão, eu ouço os ruídos adventícios, seja lá qual for. O problema ele existe. Eu vejo um problema de risco. Putz, o paciente não consegue se mover, vai ficar preso num leito. Cara, se eu não fizer mudança de decúbito a cada 2 horas, vai estourar lesão decúbito. Se eu não fizer estimulação da musculatura abdominal e do intestino, vai ter constipação. Se eu não elevar os membros inferiores ou usar meias compressivas, vai ter problema de refluxo venoso. Se eu não fizer a troca de fraldas e a higienização vesical, a higienização da genitália, tem um risco de ter infecção urinária. Se eu não trabalhar com exposição do sol e redução da exposição da luz, vai ter insônia. Ele já tem esse problema? Não. É um risco. A gente vai depois elaborar melhor as definições de diagnósticos de risco. Déficits. Eu preciso avaliar os déficits. Aqui quem está trazendo esse conceito mais sou eu, porque eu não tenho diferença. Déficit físico. A pessoa consegue levantar sozinho, consegue se mover, consegue se mexer na cama, consegue sair da cama, consegue sair da cama, da cadeira para a cama. Déficit cognitivo.
pessoa está ficando num quadro demencial, tem um problema neurológico, déficit fisiológico, a pessoa não consegue ir no banheiro, não consegue comer, não consegue dormir. Déficit emocional, a pessoa está lá toda depressiva, toda ansiosa, síndrome de pânico, ok? Então, essas definições de problemas, elas vão vir daquilo, do problema que acontece, de um problema potencial e de um déficit. Lá no diagnóstico, nós vamos ver outras duas definições, tirando o déficit: síndrome e promoção da saúde. Depois a gente aborda um pouquinho mais. Isso que a gente já falou. Taxonomia de Nance é só a forma de classificar ou ordenar os problemas em categorias, né? É um esquema de ordenar em grupos, subgrupos e itens, e é assim que o livro de Nance está escrito. Por isso que a gente vai pegar ele o mais rápido possível, para vocês se acostumarem a mexer no livro de Nance, né? E o que eu tiver no diagnóstico, ele vai ser a base para eu pensar no que eu vou fazer. Ele vai ser a base no que eu vou fazer. A fase 3 ela não aparece. A fase 4, ela vai me gerar uma lista. O diagnóstico gera uma lista. Lista de quê? De diagnósticos. E a prescrição me gera uma lista. Lista de quê? De prestação de cuidados. Os técnicos precisam ler o diagnóstico de enfermagem? Não. É escondido deles? Não, eles podem ler. Mas para a prática do técnico, eles vão ler a prescrição, que é chamada de implantação. Então é isso. Ok? E aí, os diagnósticos é essa lista que vai resultar. Diagnóstico real são os problemas presentes. Diagnósticos potenciais, que são chamados de diagnósticos de risco. Diagnóstico de síndrome, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais na próxima aula, o que é? Quando eu tenho 2 ou mais diagnósticos diferentes que podem ser resolvidos por uma mesma intervenção. Vou pegar um exemplo do diagnóstico do síndrome do idoso frágil, que poderia ser ampliado até para o síndrome de um paciente frágil, um paciente com alto grau de deficiência. Vou pegar um exemplo. O idoso tem risco de queda, risco risco de queda, um déficit no autocuidado para alimentação, tomar banho, vestir-se, e ele tem um déficit no processo de alimentação relacionado à deglutição. Aqui eu já peguei 4 diagnósticos. Eu junto esses 4 diagnósticos. Não, síndrome do idoso frágil. Tá? Existe também o diagnóstico de síndrome da medicina. Eu pego também vários diagnósticos diferentes, né? E ao invés de eu tratá-los individualmente, eu trato eles de uma forma coletiva. O tratamento ele acaba resultando aspectos benéficos para todos os outros diagnósticos. E o diagnóstico de promoção da saúde, que é o mais difícil de se entender, que ele está relacionado ao bem-estar. Por que ele é o mais difícil de se entender? O meu mestrado foi em promoção da saúde. É um conceito bem complexo, bem difícil de entender. Demorou anos para eu entender o que é promoção da saúde. Vou tentar, quando a gente for abordar, explicar de uma forma bem ridícula para vocês entenderem. Mas no hospital é o que a gente menos usa. Ok? Tudo bem? Então esses são os diagnósticos que nós vamos abordar na próxima. Até aqui. Personinhas dimetizadas. Dúvidas? Angústias? Não, senhor. Frustrações? Não, senhor. Buenas noches, pessoas.
A Yolanda sempre com a mesma frase.